E um volante que já foi da seleção holandesa e aprovado por Memphis Depay. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um volante que já foi da seleção holandesa e tem o aval de Memphis Depay, foi sugerido ao Corinthians. E eu me refiro a Leroy Fer, 36 anos de idade, atleta livre no mercado. O nome já está sendo analisado pelo Departamento de Futebol e Diretoria. O Leroy estava no Gulf United, dos Emirados Árabes, não teve seu contrato prorrogado e está livre. Não dá para dizer que foi o Memphis quem ofereceu o jogador, mas ao tomar conhecimento que seu ex-parceiro de seleção pode pintar no Corinthians, o Memphis gostou da ideia e reforçou a possibilidade de contratação. O Leroy chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014 pela seleção holandesa, fez um gol na única partida que disputou. Você lembra a Copa do Mundo de 2014, realizada em território brasileiro. Foram 11 jogos pela seleção holandesa. A última partida dele em 29 de novembro, que pesa contra o Leroy Fer, é a idade dele, os 36 anos. Outros nomes cotados para essa função de volante: Alisson, do São Paulo, e Alan, do Flamengo. Você já ouviu falar sobre o Leroy Fer? Use o espaço para comentar e diga se você gosta dessa possibilidade internacional. Vamos falar de outro jogador? José Martínez. Eu já trouxe aqui no vídeo anterior a leitura e a insatisfação do Dorival, que ele revelou na sua entrevista coletiva, quando questionado sobre o José Martínez, e a informação é de que ele não responde o Dorival pelo celular, pelo WhatsApp, tem falado apenas com o Marcelo Paz, e o Dorival simplesmente se saiu com a seguinte manchete, né? Olha, o Martínez, a gente não sabe, ele vai ter que recuperar o espaço dele dentro do grupo assim que ele voltar. Eu não tenho nenhuma previsão de contar com ele. E vamos lá, né, gente? Não é a primeira vez. Aliás, é a quarta vez. É a quarta vez que o Martínez atrasa numa reapresentação. Ok, estamos falando de algo atípico, tá? De jogadores ou de pessoas que estavam na Venezuela no momento da invasão e da prisão lá do Nicolás Maduro, pelo Donald Trump. E aí, obviamente, quando ele tem uma situação muito particular, né, porque nesse momento ele está pedindo a reemissão do passaporte, que já deu problema outra vez, aí dessa vez ele foi lá regularizar, e aí nesse período, nesse meio tempo, houve a invasão e ele ficou meio preso lá, digamos assim. Só que todo mundo que teve algum tipo de problema, ou que ficou na Venezuela por conta disso, já resolveu, já saiu. E o Martínez segue lá. Mais do que isso, não dá satisfação, não se justifica de uma forma plena ou aceitável para a comissão técnica, todo mundo se reapresentou, todo mundo deu o seu jeito, todo mundo tá treinando, já jogando, a temporada já começou, ó, tem uma cota, e aí, não bastante, vem uma foto da esposa, namorada, cônjuge do jogador, na piscina, curtindo férias com ele. Ou seja, não é que ele esteja no exílio, não é que ele esteja enclausurado, não é que ele esteja preso, não é que ele esteja, né, inviabilizado, não, o Martínez está numa buena, rapaziada. E o mais do que isso, porque daqui a pouco, se o cara tá numa condição difícil, que ele não consegue voltar por conta de uma questão, né, política, geopolítica, uma crise, né, diplomática, e o cara não consegue embarcar, aquela coisa toda, e aí o clube está ciente de tudo, ele está conversando com os caras, ele está, digamos assim, se dispondo a tentar alguma coisa. "Não, rapaziada, eu vou aqui, eu vou pegar um ônibus aqui via terrestre, com a documentação que eu tenho aqui, com a minha identidade, vou até a Colômbia, da Colômbia eu pego um voo", sei lá, nem sei se isso é possível, tô aqui, conjecturando só para dizer para vocês que o que falta muitas vezes ao Martínez é uma vontade, uma predisposição de querer ajudar, e de dizer para os caras: "Pô, eu tô incomodado com isso, sabe, pô, vocês já estão começando a eu vou me passa a cartilha aí dos treinamentos, eu vou trabalhar aqui com personal, eu vou dar um jeito aqui, porque eu quero chegar e quero brigar por um espaço, pô, eu terminei muito bem o ano, a gente foi campeão da Copa do Brasil, fui titular, fui um destaque, não sei o quê". Nada disso acontece. Aparentemente ele tá dando de ombros. E assim, não é a primeira vez, não é a primeira vez. O Corinthians inclusive cogita multá-lo dentro do permitido pela lei, em até 40% do seu salário.
Porque, cara, é inacreditável, mais do que um desrespeito com a instituição, com a comissão técnica, né, e com a diretoria, que são os seus, comandantes nesse caso, com os seus companheiros, né, porque assim, porra, cara, os caras tiveram férias de uma semana, de 10 dias, ok, teve as férias lá no Mundial de Clubes, mas, no final do ano, os caras terminam o ano mais tarde do que todo o restante do Brasil, né, com exceção do Vasco, né, que fez a final com o Corinthians. Os caras têm uma semana de folga, voltam, no batente estão disputando o Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, contra, Bragantino, clássico já, e o Martínez está aqui, ó, que nem eu, na beira da piscina. Eu posso trabalhar na beira da piscina. O Martínez é um pouco mais complicado, né, e é por isso que a gente tem salários um pouco discrepantes. Mas é isso, o que falta, mas o meu chefe sabe que eu tô aqui, tá? Só para explicar. O que falta é essa disposição, sabe, do tipo assim: "Marcelo Paz, Dorival, cara, eu tô preso aqui, mas eu tô tentando, eu vou falar com pô, me dá um cara aí, deixa eu falar com o presidente, deixa eu falar com alguém, com um diplomata, um embaixador aí, eu vou no consulado aqui amanhã, eu vou dizer: 'Cara, eu preciso trabalhar e não sei o quê'". Isso não acontece. E aí, gente, eh, eu não sei se ele se inviabiliza, porque isso já aconteceu outras vezes, e ele voltou para o time e acabou até sendo destaque na final da Copa do Brasil. Mas quando eu falo para vocês que muitas vezes ele pode ser envolvido numa negociação, é por conta disso. Eu vi muitos torcedores brigando comigo, inclusive, quando eu cogitei a troca pelo Alisson, mas tudo bem, esqueçam o Alisson, não é o Alisson que está em questão. A questão é que o Martínez, ele não se ajuda. E muita gente questionou o fato, do Martínez ser uma moeda de troca. Pô, como assim o Martínez? Pô, o Martínez é a cara do Corinthians, é um cara envolvido, não sei o quê. Não é, gente, não é. Ele faz um jogo bom a cada 3, 4 meses e depois ele só arruma confusão. E esse tipo de cara tu não pode ter no elenco. A gente tá falando de um time campeão, de um time que tem, profissionais, de um time que tem líderes ali que estão se estabelecendo, de um Marcelo Paes que chegou para botar ordem na casa. Cara, não pode ter esse tipo de conduta. Então, assim, eu acho que a situação de José Martínez ela começa a se tornar cada vez mais difícil na manutenção, na constância dentro do Corinthians. Mas a gente vai ter que esperar ele voltar. E quando que ele vai voltar? A gente não sabe. A situação do Kaká, ela em algum momento, ela foi mais auspiciosa para o torcedor do Corinthians, porque ele chegou a ser colocado numa possibilidade de negociação com o Atlético Paranaense, ainda pode rolar, tá? Mas acho mais difícil nesse momento. No momento em que o Félix Torres, por exemplo, estava encaminhado com o Inter e até acabou fechando, foi anunciado já no time colorado, Fabinho Soldado, né, fez a mão, levou o Félix Torres para lá por empréstimo, o pivô do Transferban com o Santos Laguna, não o Félix Torres, né, obviamente, né, a dívida do Corinthians, mas era a negociação envolvendo o seu nome. Ele acabou não performando por aqui, é um jogador de seleção, quem sabe, né, possa jogar bem no Inter, né, mas acho bem difícil, né, porque o Félix Torres já mostrou algumas deficiências importantes. E o Kaká, da mesma maneira. O que me surpreende é o Corinthians ter pago 24 milhões de reais no zagueiro, junto ao Tokushima Vorts do Japão. Ele jogou no Atlético Paranaense em 2023, emprestado pelo clube japonês, e o Corinthians repassou esse empréstimo, né, pegou esse empréstimo ali em 24, mas exerceu uma cláusula em 25, né, por metas muito fáceis de serem atingidas e o Corinthians teve que adquiri-lo por 4 milhões de dólares. Pois bem, agora não tem o que fazer. O Corinthians tenta se desfazer do jogador por insuficiência técnica e não consegue. Só que teve um problema aí no meio do caminho, alguns problemas, né? Não foi apenas um. Primeiro, Dorival escalou ele como titular na lateral direita diante do Bragantino. Ele foi péssimo, assim, para dizer o mínimo. Depois, no intervalo, ele substitui o Tchoca, mantém o Kaká e ainda puxa o Kaká para defesa. E ele seguiu péssimo. Aliás, ele piorou, né? Tava ruim, parece que piorou. O Kaká foi lamentável no jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista. No jogo contra o São Paulo no Majestoso, ele não estava nem no banco de reservas. E, obviamente, todo mundo estranhou, mas entendeu. Pensou, bom, é óbvio, né? Depois da atuação lamentável que ele teve em Bragança, eh, é fato de que ele não está mais nos planos. O Corinthians contratou o Gabriel Paulista, que inclusive fez a sua estreia contra o São Paulo, tá tudo certo. Aí, o Dorival já tinha elogiado o Kaká contra o Bragantino, apesar de
tudo que todo mundo viu, ele disse: "Ele não fez uma má partida, porque não sei o quê, o jogador que ele estava marcando era muito difícil, né, que era o Mosquera, bá-bá-bá". Aí, de repente, ele vem com a informação: "Não, o Kaká não foi opção técnica, ele está lesionado". Opa! E eu na hora pensei: migué, migué", sabe aquela história? "Não, ele tem um desconforto e tal, pra não escalar o cara". Mas assim, foi só uma não foi uma suspeita, né, "Meu Deus, ó, estão enganando a gente", não, tipo assim, beleza, às vezes é comum no futebol, né, você não quer fritar o jogador, né, "Não, ele tá com uma lesão, por isso que a gente não relacionou". Só que aparentemente ele tem uma lesão no abdômen, uma lesão não muito comum, assim, no oblíquo, sabe quando você malha assim, né? Eu não sou muito marombeiro, né, mas quando você malha o abdômen, né, de frente aqui, né, mas aí quando você malha de lado, você faz o oblíquo aqui, né. Ele, teve uma distensão ali, né, ele teve um estiramento, melhor dizendo, no seu na parte oblíqua do seu abdômen e, portanto, não foi relacionado. A questão, eh, não é só uma opção técnica, até porque o Dorival não me parece, digamos assim, menosprezar o Kaká, por parte técnica. Enfim, é uma opção dele. E ele está fora por lesão. Só que aí vem a informação de que o Atlético poderia ter recuado na negociação e, obviamente, a primeira sensação que a gente tem é, bom, também, né, depois da exibição lamentável, estapafúrdia que ele teve em Bragança Paulista, qualquer clube que tivesse negociando com o Kaká ia pensar 2, 3, 50.000 vezes. "Não, espera aí, deixa eu repensar aqui com o meu scout, porque será que é esse cara que eu preciso mesmo?". Mas aí vem uma outra informação, de que o Mário Celso Petralha, por conta de uma dívida referente ao Alex Santana, que o Atlético já comunicou, já notificou o Corinthians no ano passado, no valor de 12 milhões de reais, teria recusado, recuado, melhor dizendo. E tem outra situação, o Corinthians também, inicialmente, estaria cedendo o Kaká por empréstimo, no mesmo molde que fez com o Félix Torres, só que o Corinthians decidiu que apenas quer vendê-lo, por empréstimo não é o suficiente, né, decidiu vendê-lo e obviamente o Atlético não vai pagar mais de 20 milhões de reais para ter o Kaká nesse momento, então as tratativas estão praticamente encerradas, não há uma desistência oficial, mas assim, é muito difícil, né. Se o Corinthians definiu que quer só vender, vai ficar complicado. Se deve ao Atlético pelo Alex Santana, vai ficar mais complicado ainda. Então você teria que pagar o Alex Santana, teria que conversar com o Mário Celso Petralha, teria que tentar sensibilizar os caras, convencê-los a emprestar, o Atlético ou teria que ter o valor para compra, e aí teria que ter muita convicção no jogador, e não é o caso, né, ele tá numa fase técnica terrível. Então assim, muito, muito, muito difícil do Kaká sair do Corinthians nesse momento. Qualquer novidade eu te atualizo sobre isso. Fala galera, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Quem puder estar se inscrevendo no canal, tá? Seja bem-vindo. Também ativa o sininho de notificação, tá? É importante para ser avisado a vocês toda vez que sair um vídeo novo, tá? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo no espaço de comentário aí do canal, tá bom? E também quem puder compartilhar o canal com os amigos, tá? Ajuda demais a gente aí a crescer. O canal é novo, precisa de um empurrãozinho para estar crescendo, então eu conto com a força de vocês aí e já agradeço a todos pela essa força, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço para vocês. Surgiu notícia, a gente joga aqui para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, peço a ajuda de vocês para estar empurrando esse canal aí para frente aí, para ver se ele dá aquela crescida, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.